Pois, gente, nas últimas 3 teleaulas de matemática, a gente vem estudando função, lembra? Mas este é um tema tão importante que a gente vai se aprofundar mais um pouco hoje. E conhecer a função do primeiro grau e suas aplicações. Vamos lá. Você ainda vai ver como é o gráfico da função do primeiro grau. E vai aprender a construir a função a partir de 2 pontos. Olha, eu acho que você tem que ajustar. Eu vou ajustar um pouquinho, tá bom? Se você quiser, senão E Cida? o que foi? Problemas? Mais ou menos. Que chegou esta conta de telefone aqui, eu tô achando umas coisas meio estranhas, viu? O que, por exemplo? Olha, aqui tem uma taxa de assinatura e uma taxa de impulsos excedentes. Será que isso aqui tá certo? Peraí, deixa eu ver. Tá aqui, impulso e assinatura. Eu sei, mas será que eles não estão enganando a gente, não? E você, o que acha desta situação? Será que há algum engano nesta conta telefônica que veio cobrando assinatura e pulsos excedentes? Você sabe o que isso significa? Como será que as nossas amigas vão resolver essa situação? Ih, gente, não precisa ficar esquentando a cabeça com isso aí, não. Não tem nada de errado aí. Ó, o uso do telefone, ele é medido em pulsos. E o pulso nada mais é do que a medida do tempo em que você fala no telefone. Então, quanto mais tempo você fala, mais pulsos são registrados, entendeu? Viu, Cida? Eu vi. Mas e a assinatura? Todo mundo que tem um telefone paga uma assinatura de 61 centavos por mês. E vocês não seriam exceção, certo? Também tem que pagar. E o que a assinatura tem a ver com os pulsos? É que essa assinatura, ela dá direito a um certo número de pulsos todo mês. Então, se você fala mais que esse valor mínimo, aí começa a ser registrados os pulsos excedentes. Tá vendo? Quando eu reclamo que você fala muito ao telefone, você acha que eu tô pegando no teu pé, né? Olha só. Mas quanto é cada pulso excedente? A gente paga 3 centavos por cada pulso excedente. Então quer dizer que a gente paga 61 centavos pela assinatura e 3 centavos por cada pulso. Continuo achando que aqui tem alguma coisa errada. Ih, gente, então tá na hora de colocar a matemática em ação, viu? Como assim? Vem cá, acompanha meu raciocínio que eu vou explicar direitinho. X é a quantidade de pulsos excedentes. Y é a conta do telefone. Como cada pulso excedente custa 3 centavos, então a gente vai pagar 0,03 vezes X por eles, certo? Mas não é só isso. Tem a assinatura ainda, que é de 61 centavos. Então, a conta do telefone Y é igual a 0,03x mais 0,61. Nossa, que fórmula é essa? Essa é uma função do primeiro grau. E pra que serve? Essa função do primeiro grau, ela serve para calcular qualquer conta de telefone. Por exemplo, dá uma olhadinha aí na sua conta e vê quantos impulsos excedentes você teve. Deixa eu ver aqui. 428. Perfeito, é só a gente substituir o X por 428 que a gente descobre o total da conta. É mesmo? Oh, pode apostar, quer ver? A fórmula é essa. E se X vale 428, é só substituí-lo na fórmula. Aí, com o auxílio da máquina de calcular, eu realizo a operação e chego ao resultado de 13,45. E aí, confere? Gente, não é que deu mesmo R$13,45? Eu não sabia que você era tão afiada assim na matemática. Pois é, né, gente? Vivendo e aprendendo. Mas também função de primeiro grau é um dos meus pontos preferidos. Ah, é? Então pode explicar mais sobre esse assunto pra gente. Olha, como vocês devem ter reparado, a função de primeiro grau tem sempre a mesma fórmula. Y igual a x mais b, que é exatamente a que a gente tinha. No caso, A é igual a 0,03 e B igual a 0,61. E o gráfico dessa função... O gráfico dessa função é uma reta. Ai, muito bem. Como é que você sabe, Cida? Porque eu tenho assistido umas teleaulas, né, do Telecurso 2000 e a gente já viu isso. Agora, já que você tá tão afiada assim, eu quero ver você me desenhar o gráfico dessa função. Ah, claro. Então, o desenho do gráfico deu branco. Pensa um pouco, Cida. Pensa um pouquinho, vai, vamos fazer juntas. Vamos pensar um pouco. Para desenhar o gráfico dessa função, o que é que eu faço? É isso. Eu preciso determinar 2 pontos. Para achar este primeiro ponto, eu posso, por exemplo, fazer x igual a 0. Daí eu tenho que y é igual a 0,61. E agora, eu preciso determinar o outro ponto. Para isso, estabeleço outro valor para x, 50, por exemplo. Fazendo as contas, eu tenho outro valor para y, que é 2,11.
Agora que eu já determinei meus 2 pontos, olha aqui. Para x igual a 0, y é 0,61. E para x igual a 50, y é 2,11. É só colocar isso tudo no gráfico. Veja, eu cheguei numa função crescente. Margot, já que você é tão boa assim de matemática, você não quer tirar uma dúvida que tá me encafifando desde ontem? Que dúvida? É o seguinte, você sabe que o relógio do táxi marca as corridas em UTs. Sim, são as unidades taximétricas e é assim em todo lugar. Ontem eu fiz 2 corridas. Uma de 3 quilômetros, onde eu paguei 3 UTs. E uma de 8 quilômetros, onde eu paguei... 8 UTs. Não deu 8 UTs, deu 5. Não tem alguma coisa errada aí? Não, gente, não tem nada de errado aí. E sabe que, por coincidência, essa situação também envolve função de primeiro grau? Ah, é? Que legal. Então pode explicar pra gente. É o seguinte, o taxímetro, ele parte de um valor chamado bandeirada. Depois, a cada quilômetro percorrido, ele acrescenta uma certa quantidade de UT. Aí fica fácil. É só a gente colocar esses dados aqui no papel, entendeu? Se x é o número de quilômetros percorridos, se A é o número de UT por quilômetro e se B é a bandeirada, então nós temos que a conta a pagar pela corrida é y igual a AX mais B. Y igual a x mais b. É, faz sentido. Mas será que com essa fórmula eu conseguiria descobrir quanto ia custar uma corrida de 20 quilômetros? Claro que sim. Quanto? Calma, também não é assim. A gente tem que fazer as contas. A primeira coisa a se fazer é colocar todos os dados que a gente tem no papel. Para uma distância de 3 quilômetros, a corrida saiu 3 UTs. E para uma distância de 8 quilômetros, saiu 5 UTs. Como a nossa função é y igual a ax mais b, vamos substituir os valores que já temos. Para x igual a 3 e y igual a 3, a gente fica com a seguinte situação. 3 igual a vezes 3 mais b, ou 3 igual 3a mais b, ou 3a mais b igual a 3. Pronto! Vamos guardar essa equação e agora vamos fazer o mesmo com os outros valores que nós temos para x e y. Para x igual a 8 e y igual a 5, a gente fica com a seguinte situação. 5 igual a vezes 8 mais b, ou 5 igual 8a mais b, ou 8a mais b igual a 5. Pronto, aí está. Agora a gente reúne as duas equações para formar um sistema. Para resolver, vamos trocar os sinais da primeira equação e somar. Menos 3a menos b igual a menos 3. 8a mais b igual a 5. Efetuando a soma, nós temos 5a igual a 2. A é igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4. Pronto, chegamos ao valor de A. Agora, vamos pegar a primeira equação e substituir A por 0,4. 3 vezes 0,4 mais B igual a 3. 1,2 mais B igual a 3. B igual a 3 menos 1,2. B igual a 1,8. Chegamos ao valor de B, que é 1,8. Agora é só pegarmos os valores de A e B e substituirmos naquela função que nos dá o valor da corrida, lembra? O y é igual a ax mais b. E aí nós ficamos com a seguinte função. Y igual a 0,4x mais 1,8. Gente, que incrível! Quer dizer que com essa fórmula aí, o y igual a 0,4x mais 1,8, dá para responder a minha pergunta? Qual é a sua pergunta mesmo? Quanto custa uma corrida de 20 quilômetros? É claro que dá. É só substituir o x por 20. Ah, mas eu mesmo vou fazer essa conta. Com licença. Vamos lá. Pronto. A corrida de 20 quilômetros sai R$ 9,80. Gente,
Gente, realmente é incrível esta matemática, não? Com certeza. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu a função do primeiro grau e suas aplicações. Você viu que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E ainda aprendeu a construir a função a partir de 2 pontos. E aí, gostou da teleaula de hoje? Como você viu, a matemática não só resolve problemas, como também nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos. É, mas não deixe as coisas por aqui só não, hein? Não, abra seu livro, estude a teleaula de hoje e faça os exercícios. A teleaula é muito importante, mas nunca esqueça. O seu estudo é que vai fazer você ter boas notas nos exames finais. Agora é com você. Até a próxima.